Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma quinta-feira, dia 15 de abril, vamos iniciar a nossa aula de gramática, certo? Aqui com o nosso livro de gramática. Lá na página 178, nós vamos falar sobre singular e plural, ok? Então, vamos ler um pequeno texto. Dona Velha tinha um gato, era um gato bem gatinho, era um gato riscadinho, chamado Gato Deodato. Dona Velha também tinha um velho par de sapatos. Aquela velha que tinha 2 sapatos e tinha um gato. Esse texto é de Silvia Ortoff. Então, a gente agora vai completar com os numerais de acordo com o texto e faça a correspondência. Olha só. Um gato, ele pediu para completar com numerais. Um gato e 2 sapatos, certo? Então, um gato indica apenas um elemento. Aqui, o substantivo gato está no singular, porque indica apenas um elemento. E aqui, sapatos, onde você vai colocar a palavra 2. Sapatos é um substantivo que está no plural e o plural indica mais de um elemento, ok? Aqui mais uma explicação. O singular indica apenas um objeto, um elemento, um ser. E o plural indica mais de um objeto, mais de um elemento, mais de um ser. Na segunda questão, você vai ler e completar. Nós temos aqui o singular. Essas palavras, o e o são artigos. Esses artigos estão no singular, o e O gato. Gato aqui é um substantivo que está no singular. Sapato também é um substantivo que está no singular. Então, artigo no singular, substantivo no singular. Os dois têm que concordar. Aqui, artigo no plural, substantivo no plural. Artigo, os gatos, substantivo no plural. Uns, artigo no plural, sapatos, substantivo no plural. Fazendo a concordância dos dois, ok? Seguindo então agora para a página 179, nós temos mais exercícios, então vamos lá. Temos aqui a questão 1, que pede que você escreva os substantivos que dão nome às figuras. E você fique atento aí aos artigos, olha só. Os meninos, os. Se o artigo está no plural, o substantivo tem que vir no plural. Então, aqui você vai colocar meninos. Artigo no singular, substantivo no singular, flor, a flor. Artigo no plural, substantivo no plural, as bolas. Artigo no singular, substantivo no singular, o coração. Artigo no plural, substantivo no plural, eu tenho 2 casas. 2 aqui não é artigo, ele é um numeral, certo? 2, ok? 2 casas. E eu posso dizer, colocando o artigo no lugar do numeral, umas casas. Artigo no singular, substantivo no singular, um livro. Artigo no singular, substantivo no singular, uma cadeira. Artigo no plural, substantivo no plural, uns sorvetes. E aqui na segunda questão, pede que você escreva o plural das palavras. A xícara, as xícaras. O tapete, os tapetes. A maçã, as maçãs. A irmã, as irmãs. A rã, as rãs. O degrau, os degraus. O chapéu, os chapéus. O troféu, os troféus. Então, presta bem atenção. Para formar o plural do substantivo, em geral, nós acrescentamos um S ao singular. Acrescentamos um S quando termina em vogal. Olha, terminando em vogal, eu vou apenas acrescentar o S. Terminou em vogal, eu vou acrescentar apenas o S. Seguindo então agora para a página 180,
onde a gente vai continuar escrevendo o plural. Mão, mãos. Lembra quando eu falei? Terminou na vogal, acrescenta um S. Depois a gente vai ver uma outra formação de plural e para isso nós temos regras. Cidadão, cidadãos. Irmão, irmãos. Temos aqui peão. Nesse caso, olha, no caso de peão, lição, portão, né, coração. Nós vamos substituir o ão por ões. Então, peão, peões. Lição, lições. Portão, portões. Aqui seguindo. Pão, nesse caso não é por ões, nós vamos substituir o ão por ães, tá? Então, pão, pães, cão, cães, capitão, capitães. Ou seja, o plural dos substantivos terminados em ão pode ser ãos, pode ser ões e pode ser ães, depende da palavra. Na quarta questão, escreva o plural dos substantivos acrescentando S. Olha só, a colher, as colheres, acrescentando ES. Desculpa, prestando atenção aqui, olha só. Mais uma regrinha do plural. Terminou em R, S, em S e Z, terminou em R, Z e S, nós acrescentamos o E e o S. Então, a colher, as colheres, o trator, os tratores, o nariz, os narizes, a cruz, as cruzes, o freguês, os fregueses, ok? Uma regrinha, terminou em R, Z e S, acrescentamos ES, ok? Seguindo então, trocando o AU, terminou em AU, por AIS. Então, o varal, os varais, o canal, os canais, o jornal, os jornais, o avental, os aventais. Olha aqui, o dedal, os dedais, certo? Terminou em AU, vai ser substituído por AIS. Mais uma regra na página 181. Trocando o EL por EIS, com acento, ou EIS, sem acento. Então, o anel, os anéis. Aqui você vê que você acentua a palavra com acento agudo. O quartel, os quartéis. No caso do túnel, que já tem o acento no U, já tem uma sílaba tônica, ele continua com o mesmo acento, então você não coloca nada, porque vai ficar os túneis. A mesma coisa, o móvel, já tem uma sílaba tônica, já tem um acento agudo, o móvel, os móveis. O automóvel, os automóveis, mas sempre substituindo o el por es com acento ou es sem acento. Trocando agora o il por is ou eis. Então, vamos lá, ou eis. O barril, os barris. O canil, os canis. O réptil, os répteis. O míssil, os mísseis. Olha só, quando tem um acento agudo já na palavra no singular, quando você vai colocar aqui, olha só, continua o mesmo acento e você aqui não vai trocar o i pelo s, o l pelo i e o s. Você vai trocar por eis, ok? Então, o míssil, os mísseis, o projétil, os projéteis. Na E, você vai trocar o ol por os. O caracol, os caracóis. O anzol, os anzóis. O lençol, os lençóis. O farol, os faróis. O girassol, os girassóis. Não esquecendo de colocar o acento agudo, ok? E por último aqui, trocando o M pelo NS. Palavras que terminam em M,
Quando vão para o plural, troca-se o M por NS. O pudim, os pudins. O trem, os trens. O álbum, os álbuns. O batom, os batons. A nuvem, as nuvens. E aqui na 5 você vai completar as frases com substantivos adequados. Laura comprou 2 pastéis. Olha, pastéis. Você vai procurar o substantivo no plural ou no singular. Havia muita roupa no varal e os faróis do carro estavam acesos. Prestando atenção nos artigos, nas palavras que vêm antes para saber se estão no plural ou no singular, ok? Seguindo então, agora para a página 182. Então, continuando aqui na página 182, vamos agora com a questão 6. Complete com as palavras indicadas. Você vai completar com essas palavras aqui, olha. É e são. É quando tiver o substantivo no singular e são quando o substantivo estiver no plural. Então, vamos lá. A estrela, né? Estrela aqui está no singular. Então, você vai usar o é. A estrela é brilhante. Estas ruas. Ruas está no plural. Então, você vai usar são. Estas ruas são estreitas. A noite. Noite está no singular. Você vai usar é. A noite é escura. Os leões. Leões está no plural. Então, você vai usar são. São ferozes. Aqui, você vai usar está, quando o substantivo estiver no singular, e estão, quando o substantivo estiver no plural. O rapaz. Rapaz é um substantivo que está no singular, então você vai usar está. O rapaz está feliz. Minhas mãos. Mãos está no plural, estão limpas. As flores, flores está no plural, estão no vaso. O sorvete, sorvete está no singular, está gostoso, ok? Seguindo agora para a 7ª questão, você vai ler as frases. Comprei um lápis. O tênis está sujo. O ônibus atrasou, quebrei o pires. Comprei 2 lápis. Os tênis estão sujos. Os ônibus atrasaram, quebrei os pires. Então, na questão A, pede que você pinte o quadrinho, olha, esse quadrinho aqui, esse aqui, de acordo com o código. Se estiver no singular, você vai pintar de verde. Se estiver no plural, você vai pintar de laranja. Então, olha só, aqui, comprei um lápis. Um lápis, o tênis, o ônibus, o pires. Está no singular. Qual é o código? Verde. Então, aqui você pinta de verde. Aqui, comprei 2 lápis. Os tênis estão sujos. Os ônibus atrasaram. Quebrei os pires. Está no plural. Então, você vai pintar de laranja. Em alguns livros pode aparecer vermelho, tá bom? Então, aqui, na B, os substantivos destacados mudaram para fazer o plural ou não mudaram? Não mudaram, né? Vamos comparar aqui, olha. Um lápis, 2 lápis. A palavra lápis não muda para fazer o plural. Nem a palavra tênis, que continua a mesma coisa, nem a palavra ônibus, que continua do mesmo jeito, e nem a palavra pires, que tanto faz o pires como os pires. Então, a segunda alternativa, não mudaram para fazer o plural. Seguindo aqui, agora nós vamos para a página 183. Vamos lá? Página 183, nós vamos com a questão 8. Leia. Quando uma abelha quer contar as outras onde ela encontrou uma porção de flores cheinhas de mel, executa uma espécie de dança, que é a forma que ela usa para se comunicar.
Os animais, embora não falem, têm formas sofisticadas de comunicação. As baleias, por exemplo, emitem um canto prolongado que atravessa os oceanos. Os cães conseguem não só comunicar-se entre si, como até mesmo comunicar-se com os seus donos, não é verdade? Então você vai observar os substantivos do texto e complete o artigo e depois marque X na coluna adequada. Veja os exemplos. Você vai completar com o artigo o ou os, a ou as. Vamos aqui? Substantivo forma. A forma e está no singular, ok? Viram aí o exemplo? Substantivo animais. Os animais e está no plural. Fazer o xizinho aqui no plural. Substantivo baleias. As baleias está no plural também. Substantivo oceanos. Os oceanos e também está no plural. Por último, os cães. Cães está no plural. Os cães, e você vai fazer o xizinho aqui no plural também. Fazendo a mesma coisa com uns, uma ou umas. Então, vamos lá. Abelha. Uma abelha e está no singular. Porção. Uma porção e está no singular. Espécie. Uma espécie e está no singular. Canto. Um canto e está no singular, ok? Seguindo então agora para a próxima página, que é a página 184. Lá na questão 9, o que nós temos? Analise os substantivos que aparecem no texto e veja o exemplo. Nós temos aqui a palavra abelha, que é comum, você vai dizer se é comum ou próprio, se está no masculino ou feminino, se está no singular ou plural. No caso aqui, a abelha é comum, está no feminino e no singular. Vamos analisar flores. É comum, está no feminino e está no plural. Agora vamos mel. Mel é comum, está no masculino, o mel, e está no singular. Temos aqui a dança. É comum, está no feminino, a dança, e está no singular. Formas. Comum, está no feminino e também no plural. Seguindo, canto. Canto é comum, está no singular, é masculino, o canto, e está no singular. Por último, ainda temos donos, que é comum, substantivo comum, olha só, comum, está no masculino e está também no plural, os donos, né? Comunicação é um substantivo comum, está no feminino, olha só, a comunicação, e está no singular, ok? Por último, temos aqui você sabia sobre a comunicação. Eu gosto muito desse momento do você sabia. Na comunicação das baleias, as jubartes macho são as que mais emitem sons. A jubarte, uma espécie de baleia jubarte. E eles se combinam em uma música que pode durar até 30 minutos, olha só. Já as baleias azuis, que é outra espécie, emitem um som mais alto até que o som de um avião a jato, olha só, e que pode se propagar por centenas de quilômetros. Olha que interessante sobre as baleias. E encerramos a nossa aula de gramática e até a próxima.